Pronto, todos continuam me ouvindo, né? Sim. Então tá bom, pessoal. Boa noite para quem não deu boa noite, para quem chegou depois. É muito bom estar aqui com todos vocês, com a minha galerinha, mesmo que pequena, mas abençoada, não deixa de ser abençoada. E com essa galera nova da Bahia também. Nós somos felizes por esse momento porque a gente tem essa oportunidade, né, de, em comunhão santa, a gente compartilhar de um tempo gostoso na presença de Deus, mesmo que dessa forma, né, uma forma diferente, mas graças a Deus por isso, para a gente ter essa oportunidade, né, de trocar uma ideia, aprender um pouco mais a palavra de Deus e da gente conhecer novas pessoas. Isso é muito massa. Deus, ele continua sendo Deus, realmente, como foi cantado, e ele vai sempre ser maravilhoso, sempre vai ser soberano, sempre vai estar no controle de todas as coisas, e a vontade dele sempre vai ser melhor. Muito melhor do que a nossa vontade, né? Pessoal, esse é um novo tempo, né? É um novo tempo, como a gente já tem visto, um tempo de aprendizado constante. E nesse momento eu creio que Deus quer que a gente aprenda um pouquinho mais sobre o amor ao próximo. Amor ao próximo em tempos de pandemia. Nós temos que aprender um pouquinho mais sobre esse tema, por isso a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E antes da gente começar o estudo da palavra, antes de a gente trocar um pouquinho mais de ideias sobre o assunto, eu vou pedir para que vocês abaixem as suas cabeças mais uma vez, fechem seus olhos, vamos orar mais uma vez a Deus, pedindo para que Ele continue sempre presente conosco, principalmente nesse momento. Pai eterno, quão maravilhoso é viver uma vida de intimidade e comunhão contigo, ó Pai. Te agradecemos por este momento de comunhão santa entre irmãos, que nós possamos, neste momento, desfrutar das bênçãos que sempre todas essas bênçãos vindas de Ti através dessa comunhão. E, em especial, te pedimos agora que Tu possa tocar os nossos corações, para que nós aprendamos mais de Ti, Pai. Aprendamos mais da Tua vontade, mais do que Tu quer para as nossas vidas. E por isso te pedimos, ó Deus, que Tu possa tocar os nossos corações, nos tranquilizar nesse momento, nos acalmar, nos mostrar um pouco mais da Tua paz. E assim nós entenderemos um pouquinho mais de como é viver uma vida de intimidade contigo, Pai. Te pedimos que Tu nos acompanhe, que eu seja mero instrumento de Ti, que Tu seja honrado e glorificado em todos os momentos, e em especial neste momento agora. E a palavra que nós aprendemos aqui, ó Pai, que ela seja aplicada nas nossas vidas, em todos os momentos. Se pudermos, a partir do momento, logo depois que nós ouvirmos essa palavra. Nos perdoa pelos nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Todo mundo continua bem aí, continua acordado, né? Continua esperto. Por favor, não se distraia. Desliga a TV, tá? Se atente à palavra de Deus agora. Eu não sei vocês aí, mas aqui eu estou tremendo de frio, minha mão e meu pé não esquentam, mas eu adoro esse frio, gosto muito desse frio, e mesmo com esse frio, a gente consegue sentir o calor de Deus, o amor de Deus, e isso é muito bom. Sentindo esse amor de Deus, a gente vai trocar essa ideia sobre amor ao próximo nesses tempos de pandemia. Nós estamos vivendo realmente um novo tempo, é um tempo de adaptação, de aprendizado. Nós temos que seguir mais regras, além das regras que já tínhamos que seguir. Vamos ver algumas delas? Vamos relembrar algumas dessas regras? Nós estamos tendo que lidar com uma nova forma de relacionamento. Ela é virtual, já existia, mas ela não era obrigatória como ela é hoje em dia. Nós, cristãos, temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso está lá, ensinamento bíblico em Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. A questão é a seguinte, meu irmão, minha irmã. Temos amado a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Pare para refletir um pouco sobre essa pergunta. Se antes já não tínhamos muito essa prática, a gente sabe muito bem por quê, agora temos ainda menos. Falo isso porque muitos estão isolados em casa.
Muitos outros que não estamos vendo aqui, não os nossos próximos, mas idosos, necessitados, pessoas que vão na nossa igreja, que congregam na nossa igreja, e faz muito tempo que a gente não vê essas pessoas. Como que elas estão? Será que elas estão bem? Será que elas estão precisando de alguma coisa? A gente não liga para essas pessoas. Poderíamos mandar uma mensagem e não mandamos. Às vezes estão precisando de alguma coisa, nós poderíamos fazer a diferença na vida delas e não fazemos. Não ajudamos o próximo nas suas necessidades dessa forma. Muitos talvez ajudem, mas da forma errada. Como? Não se cuidam como devem, não usam máscara, uma nova regra que tem que seguir, não adianta, gostando ou não, tem que usar. Se usam a máscara, usam no queixo, não sei porquê, né? Não tem nenhum orifício aqui na garganta aqui que faça com que, né, você contraia alguma doença. Usa aqui, com o nariz para fora, daquele narigão que vai contrair a doença do mesmo jeito, usa errado. A pessoa não se higieniza, ela já entendeu que é uma nova mensagem, né? Tem que lavar as mãos, tem que tomar mais banho. Tem gente que não gosta de tomar banho, eu sei, mas tem que tomar banho, não tem escapatória. E a pessoa não se cuida. Se antes nos mantínhamos em um certo isolamento, agora, então, mais do que nunca, estamos afastados uns dos outros. Por mais que a gente tenha essa possibilidade de fazer essa conexão online, muitas vezes nós entendemos que realmente estamos afastados mais uns dos outros. Quais são os ensinamentos da Palavra de Deus para aprendermos sobre o amor ao próximo nesses tempos? Nós sabemos que a gente tem que fazer tudo com amor. Isso é a ordenança bíblica. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Tudo com amor. Podemos praticar mais isso. Não é o que tem acontecido. A minha profissão é um exemplo. Para quem não sabe, eu sou guarda municipal aqui. E a guarda municipal aqui ela tem um trabalho efetivo, paralelo, similar à polícia militar. E meu serviço, minha profissão existe porque o amor ao próximo não existe. Se existisse, as forças militares e policiais não precisariam existir. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Numa última ocorrência, quase 10 dias atrás, não na quinta-feira passada, na outra, eu fui verificar uma situação que 2 indivíduos tinham entrado num galpão. Um galpão gigantesco, aqui tem vários galpões de distribuição de mercadorias. E daí o solicitante, né, o informante, falou que 2 caras entraram lá dentro e não tinham saído. A gente foi verificar a situação. Quando a gente chegou, uma viatura ficou no lado da quadra e eu fui no outro lado para entrar pela casa dos proprietários do galpão. Quando a gente chegou lá, o vizinho já se apresentou, o policial militar também, e ele falou, estou cuidando da casa, porque os donos da casa estão internados. Daí eu falei, tá, estão internados do quê? Estão com Covid. Então tá bom. Chegou novas equipes, daí eu falei, ó, pessoal, não encostem em nada, tomem cuidado, porque os proprietários eles estão internados. Estão confirmados, já estão há um tempo, né? Tinha um que estava na UTI. Tá bom, beleza. Aí entramos, daí a empregada lá nos recepcionou, nos acompanhou em todos os cômodos, nos mostrou lá aonde poderiam estar os possíveis indivíduos, a gente verificou, não achou os rapazes, vasculhamos a empresa toda, lá o galpão todo gigantesco. Resumindo, depois de quase uma hora, daí quase finalizando a ocorrência, né, os meus colegas já tinham ido embora, e daí a gente estava lá com a empregada recebeu lá uma ligação, e daí ela respondeu a seguinte ligação. Ah, fulana, eu não vou poder ir, porque eu estou afastada, porque eu peguei essa bendita doença. Né? Aí eu olhei para minha colega olhou para mim, a gente, ela não falou nada, ela não, né? Em resumo da história, ela também estava infectada, ela também estava sem máscara, ela esteve conosco em todos os momentos, e por isso eu estou afastado desde o último dia da ocorrência. Senti sintomas, fiz o teste, até hoje não saiu. Isso já faz uma semana. Se ela tivesse tido amor ao seu próximo, ela teria colocado a máscara, ela teria se identificado como uma infectada, ela não teria nos acompanhado em todos os cômodos e ela teria mantido um distanciamento social, que ela não manteve. Aí eu pergunto para vocês, será que as pessoas, será que o ser humano, ele precisa realmente ser punido assim como ela vai ser, porque ela vai ser responsabilizada administrativamente, criminalmente,
pelo mau comportamento dela? Será que o ser humano precisa de punição para aprender a respeitar o próximo? É uma boa pergunta, né? Já respondendo, se funcionasse, os israelitas teriam aprendido ao longo de toda a história com Cristo, de toda a história com Deus, a fazer o que é certo e evitar o mal. Mas eles buscam sempre o que é errado. Um dos exemplos a gente viu em escola dominical recente, né? 1 Samuel, capítulo 8, Samuel já idoso, os israelitas pedem um rei. Daí ele fala, vocês vão levar uma invertida. Não é conforme vocês estão pensando, não vai ser legalzinho assim não. Vai ter um rei, mas suas esposas vão ser servas. Seus filhos vão ser servos, né? Os seus bens vão ser todos do rei. Vai ser assim, vocês vão levar uma invertida. E o que eles falaram? Não tem problema, mesmo assim queremos o rei. Mesmo assim, queremos levar essa invertida. Falando com outras palavras. E foi o que aconteceu para todos que conhecem a história. Ensinamentos bíblicos, nós temos vários. Para aplicar esse amor ao próximo a todos ao nosso redor. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde um princípio, que nós amemos uns aos outros. A partir desse versículo, é o convite que eu faço para vocês. Abra a Bíblia lá de vocês. 1 João, capítulo 3, do versículo 11 ao 18. Esse é um texto conhecido da palavra de Deus, mas não tão conhecido por muitos, não tão praticado por muitos, então ele é muito válido para nós nessa noite. Todos abriram lá? Faz o joinha para mim aí, quero ver todo mundo fazendo joinha que abriu a Bíblia lá. Fala, Johnny, boa noite. 1 João, capítulo 3, versículo 11, a partir do versículo 11 até o 18. Vamos ler lá então. Lá está escrito assim. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João, capítulo 3, os versículos 11 ao 18. É o texto que a gente vai destrinchar um pouquinho mais nessa noite, tá? Não demorarei na minha mensagem, mas essa mensagem ela é extremamente importante para nós, tá bom? Pessoal, destaque já no primeiro versículo lá, como eu já falei para vocês. Ouvimos esta mensagem desde o princípio, está lá no versículo 11. A mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Se ouvimos essa mensagem sempre, por que a ignoramos? Por que a ignoramos? Pergunto para você. Meu irmão, tem que falar, dar um joinha ou não dar um joinha, ou tudo bem. Se você faz, não precisa se pronunciar. Mas você é daqueles que você lê a mensagem do irmãozinho no WhatsApp e não responde? Você só visualiza lá e dá um migué e sai fora? Eu sei que isso acontece com alguns de vocês. Eu sei. Deus está vendo, tá? Tome cuidado. Por quê? Não faz por mal, né? Geralmente o pessoal fala, não, mas eu não faço por mal, porque eu estou muito atarefado. Eu dou uma olhada, daí eu esqueço de responder e tal, não sei o quê. Ó, coitado
do líder da mocidade, do líder da sociedade interna, né? Dos líderes de grupos, porque estes sim, estes são ignorados. Pare para pensar. Quantos que são ignorados nesse WhatsApp, nesse Brasil? Porque, que eu saiba, é o Brasilzão que usa mais o WhatsApp, né? E daí? Tá certo? Tá errado? Imagine você numa conversa presencial, frente a frente com a pessoa, se Deus quiser, isso em breve, né? Se Deus quiser. Daí você tá lá trocando uma ideia com a pessoa, você tá falando com ela, e ela, tipo assim, ela tá meio que te olhando, meio que tá de lado, assim, talvez fazendo alguma outra coisa. Aí você fala com a pessoa e você pergunta, pô, vamos fazer tal negócio? Daí ela, tipo assim, voando, né? Total. Não responde, te ignora. Seria legal. Se você tivesse frente a frente com a pessoa, seria legal? Não seria. Porque você precisa dessa resposta, é uma conversa. Você está trocando uma ideia com alguém, certo? E por que no WhatsApp é diferente? Por que no WhatsApp as pessoas podem ser ignoradas agora? Mesmo assim, mesmo sendo muito feio isso, mesmo assim, muitos fazem. Nós devemos demonstrar amor ao próximo em todos os momentos, para agirmos corretamente. Isso é ensinamento bíblico. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Aí eu faço mais uma pergunta para você, meu irmão. Você é daqueles que bloqueia contatos ou pratica a arte do cancelamento? Bloqueando contatos, seja de qual rede social ou qual mídia for, você tem ignorado o próximo. Independente de como a pessoa for. Ah, mas a pessoa é chata, a pessoa só enche o saco e tal. Ordenança bíblica, que você suporte o seu irmão. Arte do cancelamento, o que é? Não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas você gosta do político A. Então o que você vai fazer? O político B, você vai ignorar completamente. E não só ele, mas todos os seus seguidores também. É algo para a gente refletir. A política está tomando uma proporção, ela está tomando uma dimensão tão incontrolável que ela, em muitos casos, já acontecia, mas hoje em dia acontece mais, ela substitui o papel de Cristo. O político, ele é entronizado e Deus é retirado do trono. E é algo que nós temos que nos atentar. Arte do cancelamento, bloqueios. Evite isso na sua vida. Se Cristo chegasse do nada, não, tudo bem, é uma suposição, é lógico que ele vai chegar do nada um dia, né? Esperamos isso, que seja em breve também. Mas digamos que ele chegue do nada e não acabe com as coisas, certo? E daí ele vai chegar e trocar uma ideia com você, e vai perguntar, fulano que está bloqueado, fulano que está cancelado lá por você. Eu preciso que você faça alguma coisa. O que você vai fazer? O que você vai responder? Meus irmãos, devemos amar o próximo para sermos amigos de Cristo. Lá no livro de João, capítulo 15, versículos 14 e 17, está escrito: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. O que eu vos ordeno é o seguinte: amem uns aos outros. Não podemos ignorar a palavra de Deus. Muitos cristãos pensam que conhecem a Deus, mas não o conhecem, porque não amam. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós somos convidados a amar. Amar a Deus sempre. Amar ao próximo como a nós mesmos. Se não gostamos de ser ignorados, não podemos ignorar o nosso próximo. Sobretudo,
Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. A orientação bíblica ela é muito clara. E a gente não... A gente sabe que não pratica, a gente tem mais um convite de Deus para a gente praticar esse amor. E mesmo depois dessa palavra, e mesmo depois de muitas outras palavras, de muitos outros cultos, de muitas outras oportunidades, de muitos outros aprendizados da palavra de Deus, insistiremos no erro. E esse é o alerta que eu deixo para você, irmão, nessa noite. Se você insistir no erro, quem insiste no erro, insiste no pecado. E quem insiste no pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Isso está escrito na palavra de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Devemos nos amar de forma sincera, conforme o versículo que a gente acabou de ler lá em 1 Pedro. Verdadeira, sem falsidade. Isso faz muita falta no nosso meio. Sempre fez, mas tem feito talvez mais. Podemos e devemos aprender com essa palavra. Seja constante o amor fraternal entre vós, fraternal entre irmãos. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles estivéssemos. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Esse ensinamento está em Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 3. Devemos nos lembrar do próximo, principalmente dos necessitados. E daí a gente acaba não lembrando, porque a gente acaba julgando. O texto ele cita sobre os que estão aprisionados. Para nós, os que estão aprisionados são criminosos. E os criminosos não merecem o nosso respeito e nossa atenção. E aí é que você se engana. Devemos nos atentar mais a eles também. São necessitados e carentes do amor de Cristo, necessitados e carentes de um ensinamento da palavra de Deus. Eles cometeram um erro por desorientação, pelo domínio do inimigo, pelo pecado. E nós não podemos julgá-los, porque somos tão falhos como são os criminosos. Porque não existe pecadinho, não existe pecadão. É sempre pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não devemos julgar para que não sejamos julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Devemos nos colocar no lugar do próximo, meus irmãos. Mas não fazer isso por obrigação, como se quiséssemos algo em troca. E é o que acontece hoje em dia. Muitos praticam um amor ao próximo, querendo receber o amor quase que imediatamente. Deus convida você a amar, sem esperar nada em troca. É a prática quase que obrigatória. Não podemos falar em obrigação, porque o amor ele não pode ser obrigado, né? Ele tem que ser espontâneo, natural. Essa falsa política de que devemos evitar ajudar o necessitado porque vamos alimentar alguma prática errada nele, pode nos levar a um falso cristianismo, porque a vontade de Deus é que ajudemos o próximo, independente do que ele faz. Muitos evitam ajudar o próximo, em sinaleiro, ou na frente das suas casas, na rua, na igreja, onde quer que seja, porque você tem uma mentalidade já instituída, né? Se eu ajudar o fulaninho lá, se eu der um dinheirinho para ele, ele vai gastar em cachaça. Ele vai gastar em maconha. Ele vai fazer coisa errada. Aonde que está ensinado na palavra de Deus que você não pode ajudar o próximo porque ele vai fazer algo errado? Se você deixar de ajudar o próximo porque ele vai fazer algo errado, você não vai ajudar o próximo e, consequentemente, você poderá ser julgado por Deus lá na frente por isso. Eu não estou incentivando você a fazer o que é errado. Porque a gente sabe que tem muitos irmãos que realmente... o cara vem sempre cozido aqui na frente de casa, por exemplo, para pedir um dinheiro.
Você sabe que tem outras formas de ajuda. Tem assistência social disponível. Você pode, sei lá, tentar dar uma comida para ele, orar pela vida dele, trocar uma ideia. Ajude conforme você sentir no coração e conforme você sentir que você realmente vai fazer diferença na vida da pessoa. Se você não fizer nada, muitos outros farão por você. E aonde estará o seu legado? E aonde estará o legado daqueles que ajudaram no seu lugar? Podemos fazer a diferença e aprender a fazer o que é certo. E assim não pecaremos. Me permitam parafrasear Paulo neste momento. O apóstolo Paulo ele disse: devemos, como povo escolhido de Deus, santo e amado, nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-nos uns aos outros e perdoando as queixas que tivermos uns contra os outros. Perdoemos como o Senhor nos perdoou. Acima de tudo, porém, revistamo-nos do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em nossos corações, pois fomos chamados para vivermos em paz, como membros de um só corpo, e sejamos agradecidos. A beleza que consta nesse texto nos convida a amar e sermos mais gratos a Deus por essa oportunidade de praticarmos o amor. Temos que nos suportar mais. Lembre-se daquele irmãozinho que você não gostava na igreja, aquele que você não se dava bem, aquele que te enchia o saco, aquele que te incomodava. Lembre-se dele com mais amor na próxima vez, quando essa pandemia acabar e quando tivermos a permissão de voltar aos cultos presenciais. Porque são estes, em especial, que Deus quer que você faça a diferença. É fácil você amar quem você ama ou quem te ama. O maior desafio é você amar aquele que é o mais complicado. Aquele que talvez precise mais desse amor. Aquele que é o mais desarrumado, que é o mais bagunçado, que é o mais desafinado do louvor, que você critica, que gosta de criticar o louvor. É aquele que é o fedidinho mesmo. Você tem que amar o fedidinho, porque em muitos momentos você também não teve sempre cheirosinho. Você também, de vez em quando, esqueceu de tomar um banho, esqueceu de se arrumar, e daí? Aí, se os outros não te amassem da mesma forma que você não tem amado o fedidinho, e daí? Não podemos alimentar conflitos em nenhum lugar, principalmente nas igrejas, onde existem diversos casos de irmãos saindo da igreja, trocando de igreja, porque fulano não se dá bem com ciclano. E muitos irmãos estão abandonando a fé, muitas vezes por nossa causa. Não podemos deixar esse legado. Quem odeia seu irmão é assassino, conforme vimos na continuidade do texto da palavra. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, versículo 15. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso é texto da palavra de Deus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, ler mais a sua palavra para conhecer o ensinamento desse e praticar mais o amor. Devemos nos sacrificar mais pelo próximo. Você vai ter que cansar. Você vai ter que abandonar o seu conforto do seu lar. Você vai ter que se desgastar. Você vai ter que sentir dor. Você vai ter que se desapegar da sua vontade para priorizar a vontade de Deus na sua vida. O assassino não terá a vida eterna, pois quando Cristo voltar, ele não terá direito à árvore da vida e não poderá entrar na cidade santa, pois fora dela ficam os cães, ou seja, os falsos incircuncisos, citados em Filipenses 3:2, os feiticeiros, os impuros, os idólatras e os assassinos, e todo aquele que ama e pratica mentira. Está escrito isso em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Não nos comportemos como assassinos, como aqueles
que amam e praticam a mentira. É o ensinamento dessa noite, para que nós conheçamos mais desse amor, nos relembremos mais desse amor e o pratiquemos, tá? Toda criatura. Não é para A, não é para B, não é para o meu grupinho do WhatsApp que eu gosto muito, é para todos. Na continuidade do texto, lá no versículo 17, se possuirmos recursos deste mundo e vermos algum irmão passar necessidade e fecharmos o nosso coração, como pode permanecer em nós o amor de Deus? Não sejamos ignorantes em relação ao próximo. Enquanto estamos bem confortáveis na nossa riqueza, porque sim, você é rico, meu irmão. Se você não sabia, você está sabendo nesse momento, você é muito rico, porque você tem muito mais do que outros gostariam de ter e nunca terão. Você tem lar, você tem conforto, você tem casa, você tem roupa, você tem família. Muitos têm carro, muitos têm trabalho, muitos têm dinheiro, muitos têm bens. E muitos desses aí, mundo afora, nunca terão isso. Nunca. E o que você tem feito para que estes que não têm bens, que são os necessitados, tenham um pouco mais do conforto que você tem tido? Devemos demonstrar amor ao próximo, ensinamento não só da palavra de Deus, mas também da confissão de fé de Westminster. Você, cristão reformado, que conhece, que entende, que a doutrina te leva mais próximo da palavra, que te leva mais próximo de Deus, está lá escrito, capítulo 26, item 2 da confissão de fé. Os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Você invoca o nome do Senhor Jesus? Você declara que Jesus é seu único Senhor e Salvador? Você reconhece que Ele morreu pela sua vida? Então, o quanto da sua vida você tem dedicado a isso? O quanto da sua vida você tem dedicado ao próximo? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É o último versículo do nosso texto bíblico de hoje. Não podemos ficar prometendo ajudar os outros e nunca ajudar. Sabe quando você fala assim, não, irmão, pode deixar, que eu passo aí na tua casa para ajudar você. Aí o irmão fala, não, mas eu estou precisando. Eu sei que você está precisando. Eu vou, não, pode deixar. Amanhã, vamos deixar combinado amanhã? Aí não vai. Pô, surgiu um negócio, não deu. Mas depois de amanhã. Aí não vai. E daí sempre fica prometendo. Vamos fazer um churrasquinho. Para trocar uma ideia, né? Pô, faz anos que a gente não se vê, né? Anos. E nunca faz esse churrasco. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente tem dedicado pouco tempo ao próximo. E se temos dedicado esse tempo, temos dedicado errado. A gente não pode ficar prometendo que um dia a gente vai iniciar um projeto abençoado de assistência social ou de auxílio ao próximo, já jogando a nossa realidade da igreja, né? E nunca fazer, sempre deixar na mão dos outros. As nossas igrejas carecem de serviço de assistência social. As nossas igrejas carecem do amor ao próximo. Pessoal, só quero deixar bem claro. Não confundam essa assistência social, essa necessidade de assistência social, com teologias modernas que invertem os papéis, né? Tem teologias modernas hoje em dia que fazem com que a assistência social assuma a posição da pregação da palavra e domina. Tem teologia da libertação, teologia da missão integral, não sei se vocês já ouviram falar. São teologias importantes, mas como já orientados por nossos líderes espirituais principais, Augusto Nicodemos, Felipe Pontes, Jonas Madureira,
são teologias perigosas. Porque a principal forma de você ajudar o próximo, a principal forma de você amar o próximo, é proclamando o evangelho a todos. A principal forma de você amar o próximo é você discipular o próximo. E o discipulado, a prática do discipulado, nada mais é do que você ser discipulado por Deus, aprender a caminhar com Cristo e, consequentemente, você discipular alguém para ensinar esse alguém a caminhar com Cristo também, para que esse alguém veja o quão maravilhoso é viver em comunhão santa com Deus. Discipulado é isso. E o discipulado, ele existe, mas raso, fraco, sem força. Tão fraco que muitos têm abandonado a fé. Muitos têm abandonado a igreja. Não vivamos de uma forma que nos encaixemos e nos adaptemos ao mundo. Devemos viver em conformidade com a vontade de Deus e com as Escrituras. Devemos ser justos e fugir do mal. Passamos da morte para a vida, pois amamos o próximo. Amemos sinceramente. Façamos a vontade de Deus. Vivamos para Deus. Nos lembremos do sangue derramado no Calvário por nós. Só este sangue já seria o suficiente de ser a razão de todos os minutos da nossa vida. Desde acordar até dormir. Este é o ensinamento da palavra de Deus para essa noite. Não se esqueça desse texto, meu irmão. Pratique esse texto, faça a vontade de Deus e você sabe muito bem como praticar esse amor ao próximo. Depois dessa nossa reunião, depois desse nosso culto, você pode imediatamente mandar uma mensagem para alguém. Você pode fazer diferença na sua vida. Respeitar a sua família, ajudar alguma coisa em casa, enfim. Você sabe como fazer diferença. Pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado pela paciência, obrigado pelo amor ao próximo que vocês prestaram a mim nesse momento, tendo paciência comigo, porque todo seminarista precisa de paciência, né? O incentivo para mim é fundamental nesse início, né, de seminário, e ele é extremamente importante para mim, principalmente porque ele tem sido cada vez mais raro, né, nos dias de hoje, e também tem sido cada vez mais raro encontrar pessoas dispostas a pregar o Evangelho. Né? Lá no meu seminário, começamos em 4, na minha turma, em 4. Em um semestre de seminário, somos apenas em 2. 2 já desistiram. 2 já não conseguiram mais continuar com a gente e, se Deus quiser, eles vão voltar, mas pode ser que eles não voltem. Então, obrigado pelo incentivo, obrigado pela oportunidade de pregar a palavra para vocês e espero continuar sendo bênção para vocês, mesmo que à distância. Qualquer coisa, sei lá, peguem meu contato, me sigam no YouTube, tem um canal lá no YouTube. Mesmo que com poucos seguidores, mas tem, tipo, tá no comecinho, mas eu tô aprendendo a mexer lá também, né, tá bom? Aí a gente mantém o contato e daí, assim eu posso ser bênção para vocês da mesma forma, se Deus quiser, eu espero que vocês sejam bênção para mim também, tá bom? Deus abençoe, passa a palavra para quem tiver que passar.